Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre aquele finalzinho do vídeo no qual o meu filho me perguntou como que ele foi comprado. E aí eu expliquei pra ele de uma forma um pouco lúdica, porém sendo verdadeira. Ele me perguntou quando foi comprado, quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos. Aí eu falei assim, filho, quando a gente vai no shopping, quando a gente vai no mercado, nas gôndolas, a gente vê bebê pra vender? Ele falou assim, não, mamãe, a gente não vê. Aí eu falei assim, então, funciona assim. O papai e a mamãe namoram. O papai tem dentro do corpo dele um bichinho chamado espermatozoide. E a mamãe no corpo dela tem dentro do ovário umas bolinhas transparentes, que aqui que aquilo se chama óvulos. E se o espermatozoide for rápido e entrar dentro desse óvulo, o que acontece? Ali começa a nascer a vida de um bebê, de um neném. E dentro de 40 semanas, 42 semanas, esse neném, ele vem ao mundo, esse bebê vem ao mundo, né? E é daí que a gente tem o bebê. Por que eu não expliquei pra ele, como muita gente fala, que vem da cegonha, vem do caroço da melancia? Porque, gente, não é verdade. Então, eu, por ser uma pessoa muito verdadeira e eu quero passar isso pro meu filho, que a gente precisa ser verdadeiro, que hoje nesse mundo a verdade falta tanto, eu decidi explicar dessa forma. Porque não é através da cegonha, não é através do caroço da melancia. Até mesmo amanhã, se ele for comer uma melancia e tiver o caroço, ele vai achar que ele pode ficar grávido na cabecinha dele ali, né? Ou uma menina pode achar que pode ficar grávida. E na verdade não é isso. É da forma que eu expliquei pra ele. E também ele pode chegar na escola ou em qualquer outro lugar que tiver crianças maiores que ele ou da mesma idade e falarem assim: ah, você sabe como que nasce bebê? Aí ele vai falar, através da cegonha, através do caroço da melancia. Aí a pessoa vai falar assim, não, porque eu já vi meu pai e minha mãe fazendo assim, assim, assado, e é assim que nasce o bebê. Porque a gente sabe que tem pai e mãe que não toma cuidado na hora de namorar. A gente sabe muito bem disso, né, gente? Vamos tomar cuidado aí com a porta, vamos tomar cuidado aí com os cílios, porque é perigoso, né? Além de ser perigoso, é constrangedor também, tanto para nós quanto para eles. Então eu decidi contar a verdade. Por quê? Porque se alguém falasse de uma forma diferente, ele ia me questionar. Ah, mas fulano falou que é assim. Então, você tá mentindo pra mim? E foi como eu disse no vídeo anterior. A minha mãe, ela sempre foi muito verdadeira comigo, sempre muito aberta comigo. E é assim que eu quero ser com meu filho. Sempre muito verdadeira. Tudo que ele quiser perguntar pra mim, ele tem o total direito de perguntar, né, pra mim. Ele é livre para perguntar sobre qualquer assunto pra mim. E para o pai, que nós iremos explicar para ele da melhor forma, né? Dentro da idade dele, né? E não ficar fantasiando coisas que a gente sabe que não existe e que mais pra frente a gente sabe que ele vai descobrir, né? Então foi por isso que eu falei desta forma para ele. E eu acho que eu fiz a melhor coisa. E aí ele mesmo virou pra mim e falou assim: Nossa, mamãe, parece ser muito complicado. Aí eu falei: Sim, é um pouquinho complicado. Mas não se preocupe, que sobre isso nós iremos conversar muito, né? Porque mais pra frente você vai ter aula de biologia, aula de ciências, vai entrar na sua adolescência também. E a gente vai ter que conversar bastante sobre, né? Vai ter explicações na escola, você vai conhecer o seu, o seu, o seu aparelho sexual, a sua parte sexual.
e sobre isso a gente vai conversando. Eu não menti, né? E não devemos mentir. Lembre-se, não devemos mentir. Por mais difícil que seja responder, não devemos mentir. Porque lembre-se, ninguém consegue sustentar a mentira para sempre. Ela cai por terra. Ela cai por terra. Você segura por uns tempos, mas uma hora você deixa a mentira escorregar. Então, sempre a verdade. Pro marido, pra esposa, pro vizinho, pra mãe, pro pai, pro irmão. Sempre a verdade. A melhor coisa. Aliás, pra sociedade, né? Porque assim, eu tô tentando fazer esses vídeos. Não é pra mim, é pra sociedade. Eu quero agregar alguma coisa na vida de algumas pessoas, né? Que às vezes tá sem o norte. E aí eu quero agregar, contribuir com alguém que está perdido, às vezes precisa de alguma explicação, alguma palavra, e eu quero contribuir com esses tipos de coisa, né? Então, assim, vamos sempre ser verdadeiro com todo mundo, até com o pessoal do trabalho, se for necessário. O povo fala assim, a gente precisa ser político. Não, a gente não precisa ser político. A gente precisa fazer o nosso trabalho corretamente, a gente precisa entregar resultados, mas na hora que precisar falar a verdade, a gente também tem que falar a verdade, né? Enfim, foi dessa forma que eu expliquei para ele como os bebês nascem. No próximo vídeo eu quero trazer coisas mais importantes para vocês, né? Que os nossos filhos possam se envolver. E que é muito mais importante do que esse vídeo que eu tô falando hoje, da pergunta que ele me fez. E é um dos assuntos que eu mais tenho medo, né? E aí a gente pode bater esse papo, compartilhar ideias, porque essa criançada de hoje em dia, elas são mais espertas do que a gente imagina, né? Então a gente tem sempre que estar com o pé à frente deles, né? Sempre com o pé à frente, sempre imaginando antes o que eles podem estar ali pensando ou querendo fazer, né? Então, assim, como diz o ditado, seguro morre de velho, né? E, então, eu sou muito preocupada em determinados assuntos, principalmente nos dias de hoje. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre... Eu vou decidir ainda, mas provavelmente a gente vai falar sobre drogas, né? Entorpecentes, essas coisas, né? E aí eu peço para vocês, por gentileza, deixar o seu joinha, curtir o canal, comentar. E também, se você quiser compartilhar a sua história comigo, é só deixar no comentário, envie o e-mail, que eu vou encaminhar o e-mail para você compartilhar a sua história comigo. E se você permitir, eu compartilho a história no canal, conto a sua história no canal, e aí a gente bate um papo, né, sobre a sua história aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo e todos fiquem com Deus.